damos grato a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede, onde nós reunimos aqui nesta noite para agradecermos ao nosso Deus. Nesta oportunidade eu convido a nossa irmã Aldirene, que estará louvando a Deus com os 3 hinos da nossa harpa. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 243. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família, os Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. 467. Ó, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar,
podes no mar da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem busca abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu
sangue derramado, para Deus me consagro. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta, me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 24, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Logo após a leitura, nossa irmã Elizabeth estará louvando a Deus com hino. E logo após a nossa irmã Elizabeth louvar, nosso irmão Evaldo estará orando ao Senhor nosso Deus, apresentando mais uma vez o pastor Natanael, que estará ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos a Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua casa, para estarmos, a Deus, adorando o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por mais este dia, onde o Senhor tem nos concedido a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, também pelo pão de cada dia, pela água que bebemos, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos. E nesta hora, ó Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela vida da Tua igreja que se encontra aqui nesta noite. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo fala ao meu coração, fala ao coração da Tua igreja, Senhor. Nós oramos nesta noite grato ao Senhor, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A nossa irmã Elizabeth, logo após o nosso meu irmão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero estar louvando juntamente com os irmãos o hino da nossa harpa, o hino de número 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver
deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nessa oportunidade. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, por mais uma vez nós oramos ao Senhor, ó Pai, intercedendo em favor do nosso pastor, ó Deus, qual irá nos trazer a palavra do Senhor ao nosso coração, ó Pai. Sim, meu Pai, nós intercedemos pela vida dele, te pedimos, usa o teu vaso, como o Senhor sempre o tem usado para nos transmitir a tua poderosa palavra, ó Pai. Fale ao nosso coração e nos ajuda, Senhor, para que nós possamos compreender e entender o teu querer para as nossas vidas, Senhor, e podemos guardar a tua palavra no nosso coração e meditar nela, Senhor. Sim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor para os irmãos. Abram as suas Bíblias, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23 a seguir. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23 a seguir. Joel, capítulo 2, versículo 23 a seguir. E vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, ou locusta, e o pulgão, e o oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais é o meu povo, e ninguém mais, o meu povo não será envergonhado para sempre.
Versículo 28: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Podeis assentar. Eu vou ler na outra versão aqui apenas o versículo 23 e o 24, que diz assim: ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé vosso Elohim, ou no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muita chuva, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, como se costumava a dizer. As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão de vinho novo e do mais puro azeite. Amém? Este aqui o texto de Joel. Antes de nós meditarmos, envolvermos no texto, eu quero dar os avisos. Amanhã nós teremos aqui a nossa reunião administrativa. Amanhã não, terça-feira. Obrigado por lembrar. É terça-feira, né? Dia 17. Eu até quero te pedir para o pastor Geraldo e Divino, né? Então nós teremos a nossa reunião administrativa amanhã ou terça-feira, e nós vamos reunir para definir dentro do nosso panorâmica, dentro da circunstância que estamos passando. Nós vamos traçar metas para até janeiro para a congregação de Glaucilândia e adjacência ali da região de Glaucilândia. Até janeiro, fevereiro, nós vamos trabalhar aí de forma esporádica e depois vamos definir. Mas amanhã nós vamos tratar dos assuntos administrativos. Estou com amanhã na cabeça, é terça-feira. Terça-feira nós vamos tratar da nossa reunião administrativa, dos assuntos administrativos do nosso campo. E quarta-feira teremos culto de ensino da palavra, onde estamos aí estudando sobre o livro de Apocalipse, tá? E eu vou falar quarta-feira dentro do livro de Apocalipse, mas eu vou deixar as cartas para o pastor William, que já começou com a primeira carta. Ele vai falar de todas as cartas. Eu vou falar dentro do livro de Apocalipse também, mas interagindo com ele, tá? E vou deixar ele falar sobre as cartas que ele já começou a falar. Mas nós estamos trabalhando aí essas quarta-feiras sobre Apocalipse, tá? E pastor Duarte chegou, né? E pastor Duarte chegando, eu vou então depois nós vamos ouvir a saudação e a finalização, tá? Eu até falei com ele que se ele não tivesse trabalhar e quisesse vir para cá, nos auxiliar aqui, seria de bom alvitre. Ele está aí, mas o Israel de Deus, né, Israel? Amigos. Mas então vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor aqui. Depois nós vamos ouvir o pastor Eduardo, tá? Vamos dividir o tempo com ele aqui, aí a gente ouve 2 porções da palavra. Amém? Então observe no texto de Joel, capítulo 2, que nós lemos, a partir do versículo 23. O livro de Joel foi chamado profeta
e ele começou a profetizar, e no capítulo 1 ele profetiza que viria o vento oriental e assopraria sobre a nação de Israel, trazendo juízo para a nação de Israel, trazendo julgamento à nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel havia afastado de Deus, a nação de Israel havia distanciado de Deus, e Deus vem corrigindo o seu povo. Deus chama a atenção do seu povo, Deus chama o povo para perto de si, e através de algo que veio dilacerando, porque Deus chama o povo para próximo de si. No capítulo 1 ele envia as camadas de gafanhoto, um enxame de gafanhoto, as pestes, para que invadisse as lavouras, invadisse a casa do povo e viesse a trazer declínio, porque o povo estava afastado de Deus. O que os gafanhotos fizeram? Acabaram com as lavouras. Aqui Joel vem profetizando, mas no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 14, Deus chama a atenção do povo para voltar para Ele. E o versículo 14 diz: santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Observe, Deus chama a atenção do povo para que o povo volte para Ele, para que o povo retorne para a salvação, para a liberdade que o Evangelho traz. E no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 23, após o chamado de Deus através do profeta Joel, para o povo retornar ao Senhor, para o povo voltar, no versículo 21 ele disse: não temas, ó terra, regozijai-vos e alegra-te no Senhor, porque Ele faz grandes coisas. E há uma promessa no versículo 23: os filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos, tenha alegria em vossa alma, tenha alegria em vosso coração, porque eu vou derramar algo sobre vocês. Eu vou derramar sobre vocês chuva de bênção, chuvas a temporã, a serôdia. Eu vou derramar sobre vocês algo que a igreja está precisando, que o povo está necessitando. E o que é que o povo mais necessita nesses dias atuais? O que nós mais precisamos nessa atualidade? Eu quero dizer 4 coisas bem rapidamente, que eu quero ouvir o pastor Eduardo ainda. Então, 4 coisas que nós precisamos nesses últimos dias, para não perdermos a dádiva de entrarmos no céu. 4 coisas rapidamente. O versículo 23 diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai no Senhor. Alegrar no Senhor, irmãos. O salmista, no Salmo 37, ele diz: deleita-te no Senhor. O salmista, ele disse: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deleitar no Senhor, regozijar no Senhor, é nós sabermos, irmãos, que o Evangelho que nos salvou, que nos transformou, Ele nos transformou de uma vida ruim para uma vida melhor. Ele nos moldou, mas Ele não tirou-nos da aflição. Ele não tirou-nos da aflição. As aflições, elas sempre vêm. O salmista no Salmo 37 disse, versículo 18 e 19: perto está o Senhor, perto está o Senhor daqueles que os temem. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E quando ele chama a atenção do povo de Israel, aqui no capítulo 2 de Joel, que ele chama o povo à responsabilidade para voltar para si, ele faz uma promessa. E quem
estar debaixo da promessa, quem preocupa a estar debaixo da promessa, observa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Quantas pessoas estão alegrando e regozijando no dinheiro? Quantas pessoas estão alegrando e regozijando no carro novo que comprou? Na família que está reunida? Não que isso é errado, mas primeiro nós temos que regozijar no Senhor, alegrar no Senhor. E quando ele chama a atenção para isto, ele disse: porque ele vos dará um que reina com justiça, um que vem fazendo justiça, um que vem trazendo igualdade, um que vem trazendo alegria contínua, eterna. E ele faz a promessa dizendo: ele fará descer a chuva. Ele fará descer a chuva. A primeira coisa que estamos precisando nessa atualidade, que a igreja do Senhor precisa nesses últimos dias, é da chuva. E não é essa chuva natural, que as nuvens se derramam sobre a terra, não, porque essa chuva é boa, ela molha a terra, ela apaga a poeira, ela faz os brotos reviver, ela faz as plantas renascer, ela faz as plantas brotarem, ela faz as plumagens ficar bonitas, a paisagem ficar linda. Essa chuva é boa, é gostosa, é boa demais. Passamos o dia hoje quase todo de chuva. Mas o que Deus está falando é que Ele vai derramar a chuva, a serôdia, a temporã, com generosidade. E chuva na Bíblia fala de bênção, e a igreja do Senhor precisa de bênção, a bênção sobrenatural. Quando eu leio no livro lá de Deuteronômio capítulo 32, a Bíblia está falando: e ele achou em uma terra deserta, em um ermo solitário, rodeou, guardou como a menina dos seus olhos e encheu de bênção. Olha que interessante, porque as bênçãos de Deus, elas são sobrenaturais e são eternas, não são passageiras. As bênçãos de Deus, ela vem para nos fortificar. A chuva, ela vem sobre nós para regar-nos e fazermos crescer como o cedro do Líbano. E sabe por que a Bíblia nos considera e faz uma tipologia da nossa vida cristã como o cedro do Líbano? Porque quando a chuva derrama no deserto, aonde tem o cedro do Líbano, ele cresce apenas 5 centímetros dentro de um ano, para cima, mas para baixo ele cresce 1 metro, enquanto ele cresce 5 centímetros para cima. Agora observe o que tem a ver isso com, porque quanto mais eu sou abençoado, mais eu cresço as minhas raízes aprofundando em Cristo, e eu me diminuo para o mundo. O cedro do Líbano, ele chega até 40, 50 metros de altura. Tem uns que ultrapassa 50 metros de alturas, mas as suas raízes só param de crescer, de aprofundar quando acha a rocha. E quando chega na rocha, ela estica e abraça a rocha. É por isso que o cedro do Líbano, ele não cai com vento, ele não cai com tempestade, ele não cai com raios, porque a chuva de bênção derramada sobre ele, a chuva de bênção derramada sobre ele.
E cada vez que um crente fiel, que um crente preocupa com a chuva de bênção sobre ele, que um crente é colocado-se debaixo da promessa, debaixo da chuva de Deus, da chuva de graça, ele vai crescendo espiritualmente, ele vai aprofundando na palavra e crescendo intelectualmente, mas firmado na rocha que é Cristo, porque é a chuva de bênção, e tem chuva de bênção para nós. Bênção, irmãos, quem não quer bênção? E bênçãos são necessárias, porque é através de bênção que recebemos, é que nós temos testemunhos para contar. É através dos milagres que acontecem nas nossas vidas que nós falamos para A e para B: oh, isso aconteceu comigo, eu estava nessa situação, Deus falou comigo e me tirou disso, me mudou. São bênçãos. Mas há uma segunda coisa que o texto com promessa vem dizendo: olha, derramarei a chuva, a serôdia, a temporã, no primeiro mês. Não é depois, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo. As eiras se encherão de trigo. Irmãos, nós precisamos observar que o trigo fala de sustento, trigo fala de pão, pão fala da palavra. Jesus disse assim: ó, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Ele tem alimento sólido para mim e para você. As eiras encherão de trigo. Não pode faltar trigo na minha eira, não pode faltar trigo na tua eira. E observe que a segunda coisa que a igreja da atualidade está precisando é trigo. Nós estamos vendo muitas pessoas medíocres espiritualmente, frágeis espiritualmente, fracos espiritualmente, murmurando, reclamando de tudo, choramingando por tudo, porque não tem chuva na sua vida e falta trigo no seu celeiro, falta trigo na sua eira. Quando Deus chama Gideão, eu acho interessante, porque Gideão estava malhando trigo no lugar impróprio. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uvas, mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava escondido dos midianitas, escondido das nações que estava saqueando a cidade, e ele estava provendo alimento. Ele estava com a eira cheia de trigo, ele estava ali trabalhando com seu trigo. Ei, nós temos palavra. Não pode faltar na minha eira a palavra de Deus, não pode faltar na sua eira a palavra de Deus. Trigo fala de pão, pão fala da palavra, palavra fala de transformação, transformação fala de salvação, salvação fala de vida eterna, vida eterna fala de morada com Cristo, morada com Cristo. E precisamos da nossa eira estar cheia de trigo. Trigo é alimento. Quando Salomão constrói o palácio, constrói a sua casa, Salomão coloca 3 coisas ou 3 espaços no seu palácio. Ele coloca a sala do trono, ele coloca a sala do tesouro, mas ele não esquece da sala do banquete. Sabe por quê que precisa da sala do banquete? Porque é na sala do banquete aonde se assenta para alimentar. É a mesa que se assenta para ter comunhão.
e é a mesa que se coloca o pão, é a mesa que está o trigo. E a Bíblia está dizendo uma promessa: na sua eira não faltará o trigo, não faltará a palavra, não faltará o pão. É o pão que te alimenta, é a palavra que te transforma. E esta palavra, ela esteja na tua boca, no teu coração, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta palavra de fé que pregamos. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, uma coisa que Deus fala com Josué: olha, Josué, medita-te dia e noite nesta palavra, não afaste da tua boca, para que te faça prosperar no teu caminho. É o pão. Na tua eira não pode faltar o trigo. Na tua eira tem que ter trigo, porque o trigo é a palavra do Senhor. Na tua eira tem trigo, tem palavra. Então nós não podemos ser a mesma pessoa. Nós não podemos andar do jeito que o mundo anda. Se eu estou debaixo da chuva das bênçãos de Deus, se tem trigo na minha eira, eu não posso me conformar com este mundo. Paulo escreve à igreja de Roma, aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, quando eu tenho trigo na minha eira, eu não conformo com as coisas deste mundo. Eu não conformando, eu consigo desfrutar, eu consigo entender qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para a minha vida. Tem muitas pessoas vivendo em conturbação da mente e não sabe o que Deus quer para ele, não sabe qual é a vontade de Deus. Às vezes até questiona: eu não sei o que Deus quer comigo. Não, porque você não sabe, é porque o seu trigo não tem eira, ou na sua eira não tem trigo, melhor dizendo. É por isso que você não sabe, é porque quando Deus vai derramar a sua chuva, você abre o guarda-chuva com medo da chuva. É por isso que você não sabe. Entenda uma coisa, irmãos: quando Deus derrama chuva às vezes traz enxurrada. Você pode observar, quando chove um pouquinho mais grosso, o tanto de água que desce, que se não tomar cuidado, ela nos carrega. Então às vezes incomoda. Tem bênção na minha vida, são bênção de Deus, incomoda as pessoas, incomoda tanto, e Deus derrama a bênção de uma forma tão especial, e você às vezes não entende, mas incomoda. A enxurrada passa assim: o tanto de água está passando na porta da minha casa, isso aqui, o prefeito não resolve isso aqui. Sempre há reclamação, mas a bênção está sendo derramada na sua vida. Eu lembro-me que quando eu estava Santa Rosa de Lima pastoreando, eu recebi um telefonema, nem foi um telefonema, uma mensagem, 1h da manhã. E olha que eu sou de dormir cedo, mas esse dia eu dormi um pouco tarde. Já era 1h da manhã, eu recebi a mensagem no celular: preciso falar com você amanhã, tal horário, no meu gabinete. Venha. Eu fui no gabinete do pastor, e ele disse: eu vou te mudar para Nova Esperança, porque o processo é assim, assim, assim. Você vai ser o pastor regional. Bênção de Deus. Você acha que não foi bom? Mas só, como eu disse, bênção incomoda as pessoas. Bênção incomoda. São bênçãos que incomodam as pessoas. Então não assuste quando as pessoas estiverem incomodadas com você. Se é bênção de Deus, fique na paz, fique na tranquila. Deus tem muito mais para a sua vida.
Outra coisa, trigo na sua eira. Trigo na eira. Por que que Gideão pegou o trigo e foi para o lagar? Porque o lagar tem as paredes, né? Lagar é tipo piscina. O lagar é tipo piscina, só tem a saída do suco de uva, né? Porque sai ali no cano, e ali é cheio de uva e a pessoa fica pisando a uva mesmo. Não é igual na atualidade que põe a uva na prensa e vai, não. Naquela época enchia o lagar de uva e aquelas meninas ficavam lá pisando, aquelas morenas. Sunamita mesmo era uma, né? A mulher, a namorada de Salomão, a amada de Salomão era uma, mas ela disse ainda: olha, não olheis por esse seu morena, porque eu sou queimada com o sol. Porque ela ficava trabalhando no lagar, pisando uva. Salomão passava e via ela, admirava a sua beleza, mas ela estava no lagar pisando uva. Mas aqui, a nossa eira tem que estar cheia de trigo. Eira é lugar de trigo, lagar é lugar de uva. E a eira cheia de trigo fala da palavra. Mas então vamos para o lagar. E aí disse assim: olha, porque ele vos dará um ensinador de justiça e fará descer chuva a temporã, a serôdia, no primeiro mês. As eiras encherão de trigo e os lagares de vinho novo. Os lagares de vinho novo. Alegria. Vinho novo. Regozijai-vos no Senhor. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção. Tem muitas pessoas vivendo de vinho velho. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, eu era assim. Eu me lembro de uma vez Jesus fez isso comigo. Eu me lembro daquela época e agora não acontece mais nada. Eu me lembro de quando a igreja era cheia do Espírito Santo, as pessoas falavam em línguas. Eu me lembro de quando eu chorava, ajoelhava e chorava na presença de Deus. Já não é mais assim. Mas ele disse: eu encho o seu lagar de vinho novo. Vinho novo, alegria nova. Ele vai te dar motivo de sorrir novamente. Ele vai te dar motivo de usar o seu lenço novamente. Porque a alegria às vezes nos faz chorar de alegria. A alegria às vezes nos faz sorrir, mas ela também nos faz chorar. A alegria do Senhor é a vossa força. Sabe o que Josué disse? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Ele venceu uma batalha. Como que a alegria do Senhor se renova? Caleb estava com Josué quando foram espiar a terra que Moisés enviou. E aos 75 anos de idade, Caleb olha e diz assim: eu estou com o mesmo vigor, com a mesma alegria de quando eu tinha a minha idade nova, que eu fui espiar a terra. Alegria nova, vinho novo, faz eu chegar à idade avançada, mas sabendo que o Deus é o mesmo, que a alegria que Ele deu é a mesma, e ela se renova a cada manhã. Isaías profetizando, ele disse: os que confiam no Senhor serão como águias, renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, porque tem vinho novo. Vinho novo. Vinho fala de alegria. Vinho fala de satisfação. E é interessante, irmãos, que a alegria, o salmista disse assim: olha,
Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O salmista está dizendo que o vinho seria colocado na taça até derramar sobre a mesa. Não era desperdício na época, era cultura. Porque todas as vezes que alguém fosse na casa do outro, um rei visitasse o outro rei, ou alguém da sociedade mais avançado, assentava à mesa, e era colocado a taças à mesa, e era derramado, colocado o vinho na taça. Mas na taça que o vinho era colocado a derramar, estava dizendo para aquela pessoa: eu agradei de você, pode voltar. Eu agradei de você. Esse vinho derramou para dizer que você é feliz aqui nessa terra, que você é feliz aqui nessa casa, que você é bem-vindo aqui nessa casa. Você é bem-vindo. Por isso que o salmista disse: o meu cálice transborda. Ou seja, ele disse: os meus inimigos têm que entender que tu agrada de mim. É por isso que o salmista fala: o meu cálice transborda, tem vinho novo, então ele agrada de mim, ele agrada de você. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Olha que interessante. Então tem vinho novo, a alegria do Senhor. E para finalizarmos, porque vinho fala de alegria, vinho fala de satisfação. Sabe quando Jesus foi convidado para um casamento e acabou o vinho, e a mãe de Jesus chega lá e fala assim: mestre, ou Jesus, o vinho acabou. E Jesus parece de uma forma um tanto brusca, mas não foi. Quando você entende o texto ali, você sabe que não foi. Ele disse: mulher, que tem eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ela sai entendendo tudo e disse para os mestres-sala, para os serviçais: faça tudo o que ele vos disser. E ele manda pegar as metretas ou as talhas, vai depender das versões, e disse: enchei todas as talhas de água. As talhas eram usadas para purificação, era lugar de encher de água para lavar os pés e as mãos, ou o rosto, era lugar de purificação. Mas Jesus mandou encher as talhas de água. São os segredos de Jesus. E ele não falou mais nada. Enche as talhas de água. E quando encheram, ele disse: agora leve ao mestre-sala. E quando levou, o mestre-sala experimentou e disse: peraí. Chamou o noivo, chamou os organizadores da festa e pergunta: peraí, você dá o vinho pior para as pessoas e depois deixa o melhor vinho para o final? Porque era cultura pegar o melhor vinho e distribuir na festa, e quando as pessoas estavam um pouquinho excessivo da alegria, eles não iam nem saber o gosto dos outros que viriam, porque já estava alegre. E é assim com todo mundo que é acostumado a beber um vinhozinho. Bebe o primeiro, o segundo ele não sabe nem o gosto que tem. E era comum em todas as festas. Mas quando o mestre-sala pega a água que Jesus mandou entregar para ele, e que ele bebe, ele diz: espera aí, este é o melhor vinho. Este é o melhor vinho. Porque não pode faltar é a alegria na sua vida. O que não pode faltar é a satisfação do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia disse que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, porque todas as vezes que o Espírito Santo entende que eu estou perdendo a minha alegria, ele vai diante do Pai e suplica ao Pai por mim, porque ele não quer ver-nos tristes,
Tem vinho novo. Tem vinho novo para ser derramado. Ah, mas o povo estava afastado. O povo tinha pecado. E Deus chama a atenção do povo, traz o povo de volta e faz a promessa: vou derramar bênção sobre vocês, não vai faltar bênção. Vou derramar palavra, eu vou ter trigo para você, vou ter pão todo dia. Todo dia tem alguém que vai vos ensinar. Todo dia tem alguém que vai falar para vocês. E é tão interessante isso, que se você voltar um pouco atrás, lá em Neemias capítulo 8, você vai ver Esdras lendo um livro da lei. Lendo o livro da lei. E o povo todo chorando e se lamentando e confessando os seus pecados. Porque o trigo, ele sustenta. O trigo, ele fortalece. O trigo, ele dá força. E o vinho traz alegria. Eu acho interessante, irmãos, como que Deus faz as coisas em ordem. Em ordem. Porque primeiro ele derrama a bênção, né? Você já vai ficar bem. Segundo, ele te dá a palavra, ele vai te fortificar. Depois ele vai te dar vinho novo. Você vai beber, vai sentir o gosto, vai entender o vinho novo, tá? E você não vai cambalear, porque você está forte. Você já alimentou da palavra. Sabe por que alguns não entendem o mover do Espírito de Deus? É porque tem muita alegria e pouca palavra. E qualquer vento de doutrina o leva. Qualquer coisinha carrega. Aí fala, isso são tantas coisas. Mas quem tem palavra, quem tem chuva, quem tem trigo e tem vinho é diferente. Para finalizarmos, e aí após aqui eu convido o pastor Eduardo. Óleo. Ele disse assim, olha, versículo 24: as eiras encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo, e o mosto de óleo. Nessa versão aqui vai dizer um pouco diferente, eu vou ler: as eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Mais puro azeite. Azeite fala da unção do Espírito Santo. Azeite fala do derramar do Espírito Santo. Quando Eliseu chega na cidade, uma viúva veio contra ele e disse: homem de Deus, tenha piedade de mim. O meu marido era profeta, era servo do Senhor, andava na presença do Senhor, fazia conforme a palavra do Senhor ordenava. Ele morreu, mas ele deixou uma dívida, e agora os credores vêm pegar os meus 2 únicos filhos e levar para ser escravos para pagar a dívida. Tenha piedade de mim. Eliseu pergunta para ela: o que é que tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Tem azeite aí? Ainda que seja pouco. Tem azeite ainda que seja pouco. Azeite fala de unção, fala do Espírito Santo. E Eliseu disse para ela: pega vasilhas emprestadas, vasilhas não poucas, muitas vasilhas, e deita azeite sobre as vasilhas. Deita azeite sobre as vasilhas. A unção está sendo derramada.
Azeite fala da unção do Espírito Santo. Versículo 28, disse: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Há uma unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque há óleo para ser derramado. Os tonéis transbordarão de óleo. Tem óleo para ser derramado. O Espírito Santo está pairando sobre nós, e Ele quer ungir, porque Ele prometeu que derramaria do seu Espírito. Essa promessa começou a cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que o escritor de Atos, Lucas, disse: olha como está escrito em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Hoje chegou o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está escrito da seguinte forma: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus, que há de vir sobre vós. Enchei-vos do Espírito. Tem óleo para ser derramado. Tem óleo para fazer os teus tonéis transbordar. E quando eu volto no texto de Reis, onde Eliseu faz o azeite transbordar nas vasilhas, eu observo que há uma crise muito grande no nosso meio, não de azeite, mas de vasilhas. Não de azeite. O Espírito Santo que fez com que quase 120 pessoas dentro de uma casa fosse cheio do Espírito, e cada um falava numa língua em que os outros entendiam, e cada um falava em mistério, e foram cheios do Espírito Santo, e de comum acordo vendia as coisas, eram unânimes naquilo que fazia. Tinha união, tinha comunhão, tinha comunicação. O cheio do Espírito Santo é o mesmo Espírito que paira sobre nós nos dias de hoje. Então qual é o problema? É porque quando Eliseu profetizou, Eliseu disse: eu preciso de vasilhas para ser cheias. Eu preciso de vasilhas para ser cheias. E o que falta hoje é vasilhas para ser cheia do Espírito Santo. E vasilhas vazias, porque vazias cheias não cabe mais nada. Quando eu estou cheio do meu orgulho, cheio da minha egocentricidade, quando eu estou cheio de mim mesmo, quando eu estou cheio das minhas intelectualidades, do meu saber, do meu conhecer, o Espírito Santo não tem como derramar do seu azeite, porque não cabe. Mas quando eu esvazio de mim mesmo e deixo o Espírito Santo me encher, eu tenho palavra para você, eu tenho unção para você, eu tenho cura para você, eu tenho libertação para você, porque o Espírito Santo que está em mim faz as coisas acontecerem em você. É por isso que João disse que ele cresça e eu diminua, porque João sabia que quando ele estava cheio dele mesmo, ele não era nada, mas quando ele estava vazio, ele era tudo na mão de Deus. Paulo disse: quando estou fraco, aí sou forte, mas quando sou forte, sou fraco. Porque Paulo sabia que quando ele queria agir por si mesmo, ele perdia a graça de Deus, mas quando ele diminuía debaixo da graça de Deus, ele crescia no poder de Deus, e ele era cheio da graça de Deus. Entenda isso. O problema hoje não é o azeite, o problema hoje são vasilhas, mas a promessa ainda está de pé.
derramarei chuva, encherei as eiras de trigo, farei vinho novo ser transbordado no lagar, e farei os túneis transbordar óleo. E é interessante, porque no tempo de Israel, quando houve uma crise tremenda, na situação adversa, Abacuque foi chamado, e no capítulo 2, versículo 17 de Abacuque, ele disse assim: ainda que não haja gado no currais, ainda que não haja ovelha nos pastos, ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a videira não produza os seus figos, ainda que a oliveira não produza o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como da coça, me faz andar por lugares altos. Ele é o Deus da minha alegria. Você precisa de bênção, você precisa de chuva, você precisa de trigo, você precisa de vinho e você precisa de óleo, a unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E há uma promessa, a essa promessa, o versículo 27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de vocês, eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém há, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Você vai saber quem é o seu Deus. Ei, eu te convido a entrar debaixo da chuva das bênçãos do Senhor. Eu te convido a desocupar as suas eiras que estão ocupado com outras coisas e deixar Deus ocupar com trigo. Eu te convido a tirar do seu lagar qualquer outra coisa e deixar Deus encher de vinho novo. Eu te convido a desocupar as suas vasilhas, os seus tonéis, e deixar Deus usar com o seu Espírito Santo e derramar do seu óleo, o óleo da unção, o óleo que unta as nossas juntas, o óleo que transforma, o óleo que vivifica, o óleo do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Há de vir. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos o Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe cada vez mais. Eu quero ainda ouvir o pastor Eduardo. Ainda tem uns 20. Quantas horas aí? Então tem 15 minutos. 9:05. Pastor Eduardo. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria nós estarmos aqui nesta noite, novamente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou ser bem breve aqui, irmãos. Só para encaixar um pouquinho naquilo que o pastor Natanael estava falando, nesta noite, amém? Eu não ia aceitar não, irmãos, porque, né? Eu ia fazer um culto, mas a festa está grande lá embaixo, né? E o barulho muito, e também os crentes, né? Deve estar lá no meio da festa lá. Né? Não apareceu só uns dois lá, eu falei, não, vamos embora. E já tinha, na telefone tinha me falado, vou dar um pulinho, vou lá na igreja lá. Eu ia vir só para ficar sentadinho, escutando. Eu ia dar sinal para ele lá, continua aí. Então, só para complementar o que o pastor falou, não vou despregar o que ele pregou. Amém? Salmo 133 e versículo 3. Somente, vamos ler todo, Salmo, só 3 versículos mesmo, só para não. Salmo 133, quem quiser, eu já vou lendo. Contemplai quão bom e quão agradável
que essa Bíblia é minha linguagem da King James, então dá uma diferença, talvez, de alguma Bíblia com uma tradução diferente. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Amém? Então, nós vemos aqui, lemos o Salmo 133. Primeira coisa, para a bênção de Deus vir sobre a nossa vida, precisa de união. Outras traduções diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque quando tem união dos irmãos da igreja de Cristo, aleluia, a bênção de Deus vai ser sobre a tua vida. A bênção de Deus vai descer sobre a sua vida. Versículo 2: e a bênção, a união é como óleo precioso sobre a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes. Então a bênção de Deus vai descer sobre a tua cabeça e vai descer até a orla, vai ser completa na sua vida. A bênção de Deus vai ser completa na sua vida. Aleluia. Vai ser completa. Tudo aquilo que o pastor Natanael estava falando anteriormente aqui é completo. Deus não faz nada pela metade, é completo. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. O estudo bíblico diz que o orvalho, o monte de Hermon é o monte mais alto de Israel. E como o orvalho que desceu sobre os montes, o que um estudo bíblico nos fala, aleluia, que o monte Hermon, ele desce o orvalho sobre ele como se fosse gelo. Mas quando o dia amanhece, que o sol bate, aleluia, aquele orvalho começa a derreter e começa a descer aquela água e vai escorrendo para os montes de Sião, os montes menores, aleluia. Ei, o que o Espírito de Deus já falou na boca do pastor Natanael, e para complementar a bênção, aleluia, ele vem do maior para o menor. A bênção de Deus vem do grande para o pequeno. A bênção vem de Deus para a igreja, vem de Deus para a sua vida, vem de Deus para a minha vida, vem de Deus para a sua casa, vem de Deus para a sua família, vem de Deus para o seu ministério, vem de Deus para aquilo que Deus te chamou na obra e na casa de Deus. E aquilo que Deus tem para nós, com união, tem o óleo sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Quando tem o Espírito Santo de Deus, tem bênção de Deus. Quando tem união, tem o Espírito e tem bênção de Deus. E vem de Deus para a nossa vida, vem de Deus para a sua vida. Então as eiras se encheram de trigo, os lagares de vinho, porque foi Deus que prometeu, foi Deus que fez a promessa. E quando Ele faz a promessa, e quando Ele fala, Ele verbaliza em prol da minha vida, da sua vida, da igreja, Ele tem prazer de cumprir aquilo que Ele falou. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando com você. O Espírito Santo de Deus está falando com a noiva dele, com a igreja dele, nesta noite na terra. Então pega a palavra, como fez o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Esconda a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no teu coração, na tua mente, na sua vida. Porque quando guardamos a palavra de Deus, a bênção de Deus é sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? Eu quero encerrar minha participação nesta noite. Quero encerrar a minha participação. Foi só para falar que eu não falei nada, que o pastor Natanael me concedeu a oportunidade, só para complementar aquilo que ele estava falando aqui. Então, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e a barba de Arão, e até as orlas do seu manto. É como o orvalho no Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então vai descer algo de Deus para a sua vida, algo do céu para a sua vida. Aleluia. Continue crendo, acreditando e sendo fiel a Deus. E Deus, a bênção de Deus será sobre a tua vida. E eu agradeço a minha participação em nome de Jesus. E passo o microfone para quem de direito. E uma linda salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Pois bem, querido, diante de tudo que nós ouvimos nesta noite, nos resta agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez diante da Tua presença bendita e gloriosa, nós queremos, ó Deus, Te agradecer por tudo quanto ouvimos aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é ministrada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo. Queremos, ó Deus, sair daqui desta noite edificado pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, continue nos dando graça, nos abençoando, e que possamos, ó Deus, guardar esta palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Pai, continue abençoando o pastor Natanael, continue abençoando o pastor Eduardo, ó Deus, que Teu Espírito Santo continue dando graça, conhecimento, sabedoria dentro da Tua palavra, Senhor. Nós oramos, ó Pai, grato ao Senhor por tudo, e no nome do Teu Filho amado, que nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo, é no nome do Senhor Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.